Você faz parte de uma legião, a Legião Colorado. Meu amigo colorado, minha amiga colorada, seja muito bem-vindo a este canal. Aqui você tem voz, a sua opinião aqui é sempre muito bem-vinda. E é claro, na medida do possível eu tentarei responder a todos os comentários, ou pelo menos quase todos. E o assunto do momento é a contratação, ou a quase acertada contratação do meia atacante Nicão, um vencedor no Atlético Paranaense, aí é ídolo do Atlético Paranaense. E tem um burburinho de que o Nicão vai ganhar 400 mil reais aqui no Inter, um contrato longo de 4 anos. Mas jogador bom é assim, jogador com relevância dentro do cenário nacional. É isso mesmo, cara. 400 mil é um salário razoável para o futebol. Claro que é um salário astronômico para a nossa realidade, né? Para a pessoa comum, para quem tem um emprego ortodoxo, com um emprego comum, 400 mil reais é um absurdo, eu acho um absurdo. Se tratando de futebol, hoje em dia banalizou, né? Qualquer jogador ruim ganha 200, o futebol decaiu, né? Essa é a verdade. O futebol decaiu de qualidade, os salários foram lá em cima. Então qualquer jogador que vem para o Internacional, que acerte um passe de 2 metros, que faça o mínimo que se deve fazer no futebol, esse cara ganhará aí 200, 300 mil reais, sendo um jogador muito comum para baixo. Na década de 90 nós tínhamos volantes, nós tínhamos jogadores comuns, que hoje se tornariam aí jogadores super valorizados no mercado do futebol, porque a qualidade está muito baixa. Mas não é o caso do Nicão. O Nicão é um baita jogador de futebol, um meia atacante, um coringa, né, às vezes lá dentro do Atlético Paranaense, um cara que, uma das características que eu gosto do Nicão é não se esconder do jogo, é chamar a responsabilidade para si, saber o tamanho, ele sabe que é um ídolo dentro do Atlético Paranaense, mas aqui no Inter ele vai ter que, isso é bom também, isso não deixa o jogador acomodado, o jogador vem para cá sabendo que aqui ele não ganhou nada, mas ele vem com toda essa bagagem de final de Copa do Brasil, de final sul-americana. Então isso é muito bom, né? E 400 mil reais, bom, o Alessandro Barcelos queria um jogador vencedor, um jogador com relevância dentro do futebol brasileiro, um jogador acostumado a vencer, e o Nicão é um cara assim. Então o Inter está trazendo o principal jogador do Atlético Paranaense, então é lógico que não vai ser de barbada o cara vir para cá. Se a proposta for a mesma, é mais futuro ele ficar no Atlético Paranaense. Se a proposta for a mesma, porque lá ele é ídolo, lá ele está numa situação confortável, mas se mostrou muito interessado em vir para o Internacional. Isso é muito bom, isso mostra o valor que o Internacional tem. O Atlético está encostando entre os grandes, não tem a história do Inter, não tem a história do Vasco da Gama, não tem a história do Corinthians, do Palmeiras, do Flamengo, não, mas o Atlético Paranaense ele está virando um modelo de como os clubes devem se comportar daqui para frente, né, na gestão, e daqui a pouco, cara, ele estará entre os grandes, né? Mas isso mostra que o jogador, ele valoriza o Internacional, ele sabe o tamanho do Internacional, então ele sabe a responsabilidade que ele tem, né? O Nicão não virá para cá jogar apenas no nome. Eu acredito que esse jogador, ele queira ganhar algo grandioso, ainda por outra equipe. Também o tempo, de repente lá o tempo do Nicão no Atlético Paranaense tenha saturado, tenha acabado, ele queira começar, e é isso que ele quer, né? Um novo ciclo. E o Internacional precisa de sangue novo, o Internacional precisa de jogadores que venham para cá empolgados, né? Ainda mais um baita jogador como o Nicão, vindo para cá empolgado, isso, cara, isso dá um ânimo tremendo para o torcedor, que o torcedor ele volta para o estádio, o torcedor ele volta a ter esperança, ele volta a confiar também um pouco na direção, meio a meio, né? Porque a direção manteve jogadores que o torcedor colorado não esperava que ficassem, que permanecessem para 2022, no caso do Lindoso e do Moisés. Nós vamos ter que aturar esses caras aí, mas 2022 os estádios estarão abertos,
ao público, então é lógico que a cobrança em cima desses caras aí será grande, e eles vão ter que pelo menos mostrar vontade, né? Quando o jogador é ruim, ele tem que mostrar vontade. Contrato de 4 anos, R$400 mil por mês, razoável, né? Razoável, porque você está trazendo um baita jogador disputado por várias equipes do futebol brasileiro, Palmeiras, Grêmio, até Flamengo, várias equipes cogitaram em ter o Nicão no seu elenco, então é porque ele é um jogador de importância no cenário nacional. O Inter está trazendo esse jogador, vai agregar e muito, porque ele pode jogar ali na do Taison e liberar o Taison, que seria muito mais interessante ver o Taison atuando como um ponteiro, como um cara que joga perto da área, né? O Taison tem muita inteligência para jogar ali perto da área, ou para fazer o gol, ou para deixar o Yuri Alberto, ou seja lá qual for o atacante do Inter, na cara do gol. E o Nicão, com a visão de jogo, ele joga muito mais como um 10 do que como um ponteiro. Ele tem mais qualidade como um 10 do que o Taison, por exemplo. E o Taison ali perto da área, ele é um jogador excepcional. Então, uma baita contratação do Inter aí. Tomara que 2022 o Internacional conquiste coisas grandes para nós torcedores colorados. Um abraço, meu amigo e minha amiga colorada.